Você viu o meu disfarce bem. Eu não sei, Patrícia, se é timidez, mas existem algumas coisas que para mim exigem um esforço muito grande. Assim. Você me pede assim, fazer uma palestra para 1000 pessoas, isso não me incomoda. Geraldo me pede para fazer uma ponta no teatro daquele, eu quero morrer. Porque assim, eu estou representando algo, não a mim. É muito diferente. Igual o teatro do ano passado, eu fiz uma participação especial de Jesus. E eu fiz um Jesus bem estilo Monty Python. Porque eu não sei arrumar peruca, eu meti uma peruca na minha cabeça, ficou um troço desganhado desse jeito, eu tava Jesus mais pra Monty Python. Foi bizarro. Todo mundo fala isso. Você vai bem, pelo menos seu cabelo tá arrumado, aquela peruca tá arrumada. Aí ele olha pra minha cara e começa a rir, debochando. Todo mundo acha que sou eu, mas não sou eu. Papai, a gente é Jesus. Não, alguém pareceu. Dá licença. Era Daniel. Daniel já fez Jesus há muito já. Daniel, Igor. Igor fez um Jesus espetacular naquela vivência de Jesus. Aquele magrinho que faz os vários sinais também já fez Jesus. Isso é legal, porque vai chamando gente, As pessoas já começam a receber mensagem que a live está no ar e começam a espera até meia hora. Não vou bater papo porque Mas fica aquela ideia, já bom, né? sem problema. Minha poetisa, como é que estamos? Como é que estamos de inspirações? A Adriana é uma bênção na vida da gente também. Alguém que eu quero reatar esse contato, porque ela é uma pessoa extraordinária. Eu preciso exercitar um pouco mais a escrita, assim. Preciso escrever mais. Agora eu tenho duas. Ai, que bom. Ela merece. Na casa dela. E às vezes a gente vai escrever lá na filosofia, o cara quer que eu escreva muito. Como eu tenho poder de síntese muito grande, foi até por isso que eu procurei começa a ficar com preguiça de escrever. Ninguém vai conseguir ler tudo isso. Eu encerro assim. Por isso que eu optei até por vídeos, né? Falar as coisas que eu preciso por vídeos. Eu quero voltar a escrever, porque no vídeo eu vou coordenando melhor as ideias. Né? Na escrita, estou falando uma coisa, vem uma outra coisa para eu escrever, eu tenho que voltar, tenho que ligar as duas. E como é que está lá na filosofia? Olha só, voltar para a faculdade, depois de 30 anos de sair da faculdade, é sensacional. Eu optei por fazer o pacote completo, não pedi reingresso, né? Eu fiz Enem, né? Fazer Enem é muito mais difícil do que ser granito, pelo amor de Deus. Muito mais. Minha filha tem falado isso para É mais difícil e mede menos o teu conhecimento. Mede mais a tua resistência do que o teu conhecimento. A gente fazia prova exclusiva. Você tinha que saber aquilo. Hoje você tem que saber ter velocidade. Você tem que saber fazer prova. Não necessariamente o conteúdo. E você. Aí o que faz? Você pega um cara que já tem alguns cabelos brancos, que não lembra nada de matemática mais, nada de química, nada. Não, imagina isso. Mas, como eu não tinha pressão nenhuma, eu leio a questão, denunciado, vejo qual xizinho mais certo ali. Agora, com pressão em cima é uma covardia. É covardia que faz sobre o cara. E quando eu fiz era sábado e domingo. Hoje é domingo e domingo, né? Quando eu fiz era sábado e domingo. É uma coisa de louco, assim. Redação não mede o teu conhecimento, de jeito nenhum, mede só a tua forma de escrever. Um filho de um amigo meu que ficou com 980 na redação, quer dizer, tirou 1000 com alguém e tirou 960 com alguém. Não, tio, a redação minha é a mesma o ano inteiro. Aí no meio assim eu insiro 2 palavras diferentes que são tema.
Mas de resto, o filósofo cita é o mesmo, meu início é o mesmo, o fechamento é o mesmo, eu decorei aquela redação e posso fazer quantas gerações quiserem isso aí. Então, ou seja, não é conhecimento. Mas a filosofia, a história ainda voltava à faculdade. Professores mais novos do que eu, alunos que me chamam de seu Fábio. Divertido, assim, essa. Mas eu tive essa Eu experiência no no meu Mira, celular, cara, na minha porque ele tá ligado, formação. só que eu vou desligar ele. Não estou comigo, não. Esse tá por aí. Tá ligado? Esse teu celular tá por aí, porque ele tá ligado. Nada, isso. Só pra desligar. Senão fica chato, né? O cara fazendo palestra, pode ser celular aqui no meio. Oi! Que tá pegando a barca do Guim pra A barca até tá tranquila quando chegar aqui. O problema é pegar o ônibus de lá. Mas Da barca pra cá. É um problema para o qual eu não vejo solução para Niterói, que estamos trânsito. Se a gente conseguisse fazer mais ciclovias em Niterói de formas seguras, talvez fosse o caminho. De bike trabalhar no assim, muita gente de ciclovia, se vira, ciclovia, boa sorte. Não tem. Não liga nada a lugar nenhum. Não dá nada, não dá nenhum. Agora você pega assim, uma rua como essa aqui do Laurento Rezão, não tem o que fazer com ela. Uma rua que sobe ônibus, desce ônibus, não tem ponto quando o ônibus para o trânsito atrás. Não é assim, nem. Então, assim, a gente tem que se habituar a. E é impressionante também, é que nós de Niterói somos muito preguiçosos, assim, no geral. Né? Uma expressão nossa aqui, assim, onde é que você vai? Vou lá em Niterói. Você está indo no centro. Eu vou lá em Niterói, porque você está indo em outra cidade. E assim, É pertinho, né? se eu sair daqui para as barcas, eu te afirmo que não dá 2 quilômetros. E aí você andando, vai lá, andando com calma, 20 minutos. 20 minutos as casas não chegam nem lá no marrom de ônibus. Hoje eu fui para a faculdade de carro, hoje fiquei envolvido com um monte de coisa. Eu levei 35 minutos da faculdade até a minha casa. De bicicleta eu levo 15 cravados. Cravados sem. Você não fica suado? Eu saio do ar-condicionado, chego em casa com ar-condicionado. Saio daqui, vou para o banco, enfim. Por onde eu vou, então tem. Quando você está pedalando, você não fica suado porque o vento está batendo. O problema é quando você para e vem aquele calor todo. Aí você para, entra no banco, finge que vai pagar uma conta, fica lá 5 minutos, refrigera. Viu? Não vamos ficar mais sozinhos. Chegando mais Por que eu não pus a meia furada? Esse é o próximo palestrante. Oh, que beleza. Você tem que falar isso pra mim antes da palestra. Que responsabilidade. Eu espero que tudo corra bem hoje, no final ele fique tenso. Eu nem vou botar uma expressão. Não. Vontade dela. Não cria essa expectativa toda. Cabe. Pode. Cada coluna. Roubar uma almofadinha. Eu prefiro aqui do cada. Boa noite. Confortável essa coisa, né? Acomoda bem. Eu fico aqui, não saio daqui hoje, porque eu tenho que me levantar daqui depois. É perninha de índia aqui, 1 hora, depois não desamassa mais de jeito nenhum. Era assim, né? Igual um Budazinho. Só que a gente senta nele. Não queria falar nada não, assim, vocês estão tudo errado. Eles ficam assim.
assim, né? Mas tá bom. Meu joelho não ia sobreviver a isso. Não fica confortável. Muito confortável, assim é bem melhor. É melhor daquele jeito? Porque A gente medita com esse banquinho. é maravilhoso, dá pra ficar. Eu tô quase raptando. Eu tô de olho aqui, ó. E ainda tem, pode ficar à vontade. Aí, Meu Deus, eu tô namorando essezinho aqui, ó. Pode pegar. Não, de repente ele fala. não, o Fábio não se garante. Eu teria que ter treinado em casa. E o joelhinho fica bem feliz aqui. Fica. O peso fica no É quadril. porque o peso tá aqui, Você ó. não conhece o meu joelho. Isso aí seria se você não prejudicado, por exemplo. A pessoa que está ajoelhada. Porque aqui quase que não. Sem sacrifício, né? Uma outra vida minha, que pertenceu ainda a essa encarnação, que eu fui veterinário, né? E às vezes eu tinha aqui em alguns momentos eu passei minha vida dentro de uma fazenda, né? E aí tinha que ordenhar, e tem uns banquinhos de ordenha, né? Que você amarra na cintura, né? Na verdade é uma madeirinha desse tamanho, com um toco no meio só, né? Assim, só um apoio ali para você ordenhar. Mas hoje é tudo mecanizado, né? Eu fiquei entrando e... Eu ia aqui, isso aqui pra vocês, estava secando esse músculo aqui, você ficava o movimento de... Você vai fazendo assim, né? Você tem que ir apertando de cima para baixo. Os caras fazem aquilo, tira 100, 200, 300 litros num dia naquilo. Tirar 300 ml, já feliz ali. Não conseguia nem enxergar minha conta. Quem vai chegando por último vai ficando pra frente, né? Os últimos serão os primeiros. O problema é que eu babo muito o que eu tô falando. Vou falar isso essa semana atrás. Vai tapar a tua visão. Ele é grande, eu sou pequeno, eu vou ter que ficar assim no campo. Estamos falando de você, o grande no caso é você. É bom, ela se preparando. Vamos ver. Aí chamou e falou assim, ele tem a mesma causa, mas é do mesmo jeito daquele que a gente foi quando era É isso aí, viva o cromossomo aí, você vai entendendo? Faz isso com a gente. Cara, esse cara é igual aquele cara, é o mesmo. É mesmo. Boa, é. Ah, é aqui. Estava conversando com um amigo ontem, assim, detalhe pra mim não diz nada, assim, né? Então eu saio com a minha esposa, perco ela no meio de plaza, assim. Cara, que cor que é a blusa que ela tá? Não tenho a menor ideia. Eu imagino até que eu estivesse vestindo, porque não me chamou a atenção disso, mas assim, que cor que é a blusa, quando eu vejo aparecer ela de laranja, assim. Ai, laranja, galera. Porque você tava achando que era azul, né? É, podia ser qualquer cor. Se ela entrar numa loja e trocar de roupa, não vai fazer diferença nenhuma. Tem essa... Interessante, o homem tem uma percepção assim, eu falo assim, ó, fui lá na dispensa, não achei leite condensado, mas tem lá, eu não sei que tem, então que eu não vi. Eu sei que você vai chegar lá e vai achar, mas eu vou assim escaneando assim, ó, com o olhinho só para poder ver para pedacinho por pedacinho, porque homem é esquisito, né? Essas coisas não pegam o detalhe. Enfim. Então vamos começar. Então, queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos. Eu não preciso me apresentar, mas formalmente é legal, né? Até porque a gente também está transmitindo ao vivo. Bom, primeiro sejam bem-vindos ao Espaço Seminar, todos vocês. A gente fica muito feliz de receber vocês nessa que é a nossa terceira palestra do nosso ciclo de palestras.
Então a gente se propôs a receber uma vez por mês uma pessoa com muito conhecimento para trocar aqui com a gente e receber pessoas, amigos, pessoas, alunos, quem a gente nunca viu, quem conhece, enfim, por aí, reunir todo mundo para que a gente possa conversar, se conhecer, se desenvolver juntos no que a gente chama na yoga de sangha, né? Uma comunidade. Pessoas que querem evoluir, crescer e se desenvolver dentro de filosofias éticas de vida. Eu digo filosofias, né? Porque aqui a gente segue a filosofia da yoga, que é uma filosofia que é muito aberta. Então, a gente tem muitos alunos cristãos, budistas, ateus, por aí vai. E provavelmente a gente recebe muitos aqui com as mesmas características. Então, cada um tem a sua própria filosofia e todas essas filosofias, elas se encontram na ética. A ética é sempre a mesma. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarmos todos juntos aqui. Se vocês não estivessem aqui, a gente não estava aqui, né? Não tinha porquê. Ia ser só mais um chazinho que a gente ia tomar umas três, que também não é ruim, né? Então, esse aqui é o nosso querido amigo Fábio Meirelles, empreendedor, filósofo, que tem como propósito de vida ajudar os outros a encontrar o próprio propósito. Pode dar para resumir bem assim, né? Nem eu me resumiria também. Então, nós já recebemos o professor Carlos Henrique, o Tiago Leão e, por uma coincidência do destino, assim, o nosso terceiro, não nessa ordem, orientador dentro da nossa busca espiritualista, né, que é o Fabinho. Então, a gente está sempre trocando com ele, sempre recebendo ensinamento dele, fazendo eventos juntos também. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade também. E a gente hoje tem a felicidade de recebê-lo aqui. Mais um padrinho que a gente tem aqui no nosso semear. Então a gente agradece muito, Fabinho. É uma honra para a gente dar início então ao nosso evento, né, como tradicionalmente na yoga a gente faz. Vamos fechar um pouquinho os olhos, acomodar o corpo, trazer a nossa mente para o corpo. Então, aos poucos, busque o seu conforto. A gente sabe que sentar de pernas cruzadas nem sempre é o mais confortável, a mais confortável das posturas, mas a gente busca um conforto a mais. A gente busca esse alinhamento do corpo nesse momento, para que a energia flua bem ao longo do nosso sistema. Vá tranquilizando a sua respiração. Sinta as respirações acontecendo na região do abdômen. Inspira, o abdômen vem à frente, expira, recolhe. Vá tornando as expirações suaves, tranquilas. E dessa maneira você vai tranquilizando o seu ser. E estando consciente dessa respiração, você, além de tranquilizar o corpo, você tranquiliza a mente. Então esquece tudo que você passou para estar aqui. Esqueça também o que virá em seguida e vivencie essa experiência que você se deu a oportunidade. Sinta o presente. Vamos unir as mãos em prece e por alguns segundinhos sinta a gratidão. Se abra para essa gratidão. A gratidão por esse momento, que é único, que se transforma constantemente, que você vai buscar agora, junto com todos nós, vivenciar de maneira única. E juntos vamos entoar 3 vezes o mantra Om, o mantra que vai nos equilibrar, nos tranquilizar e nos unir. Inspire.
estava conversando um pouquinho antes aqui, né, da minha história, assim, né? Eu sou um inconstante. A mudança absolutamente não me assusta. O que é bom e ruim também, né? Porque você acaba mudando muito também. Quando você entendeu da mudança, você muda muito. Eu estou talvez na minha 5ª carreira, assim, de buscar coisas, né? Estava pensando, me formei um dia em veterinária, depois atuei como veterinária, era apaixonado por aquilo. Virei aquela página, fui para o comércio, trabalhei naquilo durante muito tempo, mais de 12 anos, em venda de produtos veterinários. Depois eu tive uma videolocadora em Niterói, que me conectou à arte, me reconectou às pessoas, porque aquilo era muito legal. Até que a videolocadora deixou de ser um negócio, né, viável. Então, e aí naquele momento, o que eu vou fazer? Resolvi fazer consultoria de empresa, já que 20 anos como empresário, não faria algum sentido levar isso. E aí descobri o coach, né, como uma metodologia que poderia agregar aquele trabalho ali de ajudar as pessoas a realizar, né, suas empresas, seu trabalho, enfim, sempre uma coisa tão estressante. E nessa busca do coach, na verdade, falando como um amigo meu falou para mim assim, Fábio, você se preparou a vida inteira para ser coach. Você não foi coach porque fez uma formação. Você se tornou coach porque você veio de uma história disso. E o coach foi um grande presente para mim, assim, porque eu absolutamente me sinto uma pessoa melhor. E nas minhas buscas me levam para a faculdade de filosofia, assim, como um presente. Na verdade, eu fui fazer o Enem não para fazer filosofia, eu fui fazer o Enem para poder dar um apoio para meus filhos que estavam fazendo. Foi muito bom fazer esse apoio, porque sem expectativa nenhuma, porque me deu tranquilidade para fazer aquela prova tão difícil que a gente estava falando, né? E aí meu filho falou, pai, até que tua nota não foi tão ruim não, né? Vê aí no SISU como é que vai. No meu semestre eu nem fiz nada, coloquei medicina, né? Preenchi o SISU, coloquei medicina assim como uma coisa só para poder ver como é que era essa evolução. Eu queria viver a experiência até o final, e como eu não tinha nenhuma intenção de fazer faculdade, cara, vou jogar aí. Qual que eu tenho certeza que eu não vou passar? Medicina. Se eu tinha certeza absoluta que eu não passaria. Aí meu filho veio com essa história, que no 2º semestre eu vou tentar então. Aí abriu lá. Não entrei, mas estava em 4. Acho que quarto deve ter 4 pessoas para desistir de filosofia, não é possível. Né? Mentira, teve até mais de 4 desistindo de filosofia. E aí eu entrei, e aí vem mais um presente da vida, assim, da gente poder vivenciar uma nova fase. Aí o Rodrigo diz assim que a gente tem o propósito de ajudar as pessoas, mas isso é real. É o que me conecta com quem eu sou. Eu acho que o grande problema, e já entrando um pouco no tema de hoje, o Rodrigo me chama assim, o primeiro tema que o Rodrigo deu assim, propósito para a felicidade. Eu falei, não, isso não está bom. Não está bom por quê? Primeiro a gente tem que definir exatamente o que é felicidade. Hoje eu não acredito nessa felicidade que está aí. Eu não acredito na possibilidade da gente ser feliz do jeito que as pessoas estão colocando. Porque as pessoas colocam felicidade como um estado pleno e constante. Quando eu me aposentar, eu serei plenamente feliz. Quando eu arrumar o meu emprego, serei plenamente feliz. Quando eu casar, quando eu encontrar a pessoa da minha vida, eu vou ser plenamente feliz. E esse plenamente feliz não existe. Por vários motivos, a gente vai estar conversando um pouco sobre isso hoje, mas simplesmente não existe. E nós estamos sempre nos iludindo de que eu vou ser feliz na próxima curva, na próxima conquista, na próxima... E eu estou sempre me desiludindo. Porque quando eu tirar férias, minhas férias vão ser maravilhosas. Aí você viaja lá para não sei aonde, teu lugar de sonho, daqui a pouco você coloca lá, hashtag perrengue chique, né? Porque deu uma furada, aquilo não estava legal, não funcionou. E você fala assim, caramba, ia ser tão feliz, né? Eu estou no lugar que eu queria, como eu vi um desses perrengues chiques, assim, o cara na Grécia, filmando o pôr do sol. Na hora que o sol foi fazer aquela última curvinha dele, passou um transatlântico na frente. Pronto. Talvez no dia seguinte tenha até nublado, assim, para ele acabar com toda a expectativa. Mas a gente coloca... se a felicidade para ele era o momento daquela foto do pôr do sol, ele ficou infeliz. Estava na Grécia, na beira do mar, um dia lindo, provavelmente bem acompanhado. Droga!
A foto não saiu por causa do navio. Então a gente está sempre criando expectativas que nos levam à frustração. E a gente não consegue conectar essa felicidade que está logo ali. Porque a gente está colocando essa felicidade de uma forma que simplesmente ela não é possível. Nós estamos num mundo absolutamente difícil. Difícil nas relações, atualmente difícil nos valores, difícil na troca de energia. Né? Todos nós somos seres energéticos. Somos seres energéticos. A gente pode comer o tamanho que você quiser, pode comer aquele bolo vegano maravilhoso que a cunhada fez outro dia para mim. Mas assim, você vai comer aquilo e o teu organismo vai trabalhar para poder transformar aquilo em energia, que é o que você vai usar. Nós somos energia o tempo todo. Nós, às vezes, passamos um dia no trabalho, sentados, e no final do dia, nós estamos mais cansados se tivéssemos corrido uma maratona. Porque aquilo drenou a nossa energia ali o dia inteiro. E se eu não estiver trabalhando com um propósito, com um significado, aquilo ali só vai me drenando um dia, um mês, um ano, uma década, e eu adoeço naquele trabalho, porque aquilo nunca... Tem uma amiga minha, que ela faz um trabalho que ela absolutamente não gostava, e a coluna dela chegou num ponto que o médico recomendou uma cirurgia na coluna. Só que entre a recomendação e a cirurgia propriamente dita, ela foi demitida. E tudo se resolveu na vida dela. Ficou triste, a demissão pegou ela de surpresa e tal, no primeiro dia, no segundo, no terceiro já não estava tão ruim, acordou mais tarde, foi caminhar na praia, no quinto. No final, cara, aquilo que estava me adoecendo. Mas ela provavelmente, quando ela conseguiu aquele emprego lá, ela comemorou: agora eu vou ser feliz, porque agora eu vou ter o meu dinheiro, agora eu vou ter os meus recursos, e a gente se frustra. E a gente coloca a nossa conexão com a felicidade, para complicar ainda mais a impossibilidade de sermos felizes, nós colocamos no aspecto material. A gente coloca a felicidade nas conquistas no campo material. E aí a gente se frustra mais ainda. Porque a matéria simplesmente ela deixa de existir em algum momento. Ela deixa de existir. Felicidade eu acho muito bizarro isso assim no comportamento nosso. A gente fica feliz quando ganha dinheiro e eu vou ali na padaria e deixo um pouquinho da minha felicidade na padaria. Eu vou lá, compro um celular e deixo muito da minha felicidade naquele celular. E chega a minha conta do meu cartão de crédito, aí eu já deixo a felicidade mais um pouquinho, já começo a ficar infeliz. Então eu vou ganhando felicidade e entregando felicidade. Felicidade, você trabalha por quê? Aí eu trabalho para ter o meu salário. Cara, você trabalha 30 dias para ficar feliz. Um instante, na hora que o dinheiro cai na tua conta, na hora que cai já começa ali os débitos automáticos, comendo a tua felicidade ao longo do mês. Então estou falando assim um aspecto de dinheiro, mas outro dia eu vi um amigo que foi assaltado e levaram o celular dele. Ele falou: cara, minha vida estava naquele celular. Olha que peso. E eu sou da época o seguinte, minha adolescência não tinha celular, não. Não tinha. Eu saía de casa às 7 horas da manhã para ir para a escola. Da escola eu vou para casa do meu amigo estudar, da casa do meu amigo eu vou para o futebol, do futebol eu vou para casa, eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 7 da noite, minha mãe não sabia onde eu estava, mas não tinha mais comunicação. Hoje o celular fica sem bateria, a mãe liga para o ML. Né? Todo mundo assim angustiado com isso. E nós vamos criando dependências para a gente o tempo todo, cada vez maiores, que só levam a essa angústia. E a gente fala assim: mas por que eu não estou feliz? Aí vem outro problema grande da felicidade, as redes sociais. Né? Ontem eu atendi uma pessoa que como coach, assim, né? Mas a questão dela era essa. Cara, parece que só minha vida que está dando errado, de todo mundo está certo. Claro. Quando eu vou tirar uma foto, eu só sempre ajeito o cabelo primeiro, escolho meu melhor ângulo, e eu saio lindo na foto. Não dá, mas assim, saio melhorzinho na foto. Eu estou discutindo com a minha filha, aí chega a mãe para tirar uma foto, ela ri, eu rio, tira a foto, posta na rede social, aquele pai feliz do lado da filha apaixonada, e todo mundo acha que a gente não tem problema dentro de casa. Eu brinco dizendo assim: a gente vê uma pessoa
lá na Torre Eiffel, 5 minutos depois ela está ali na drogaria comprando um remédio para dor de cabeça. Mas você não estava em Paris? Não, essa foto tem 3 anos. Quem me dera ir para Paris de novo? Mas se eu não encontro ele na rua, eu falo assim, cara, o cara está viajando para Paris de novo. E eu não consigo ir para Friburgo, cara. Né? Aí fica assim, cara, minha vida está dando tudo errado, cara. Minha vida está tudo errado. E eu começo a me frustrar e vou guardando esse monte de energia ruim dentro de mim, achando que a vida está boa para todo mundo, menos para mim. E eu bato a minha cabeça no travesseiro e não consigo dormir. O que eu tenho que fazer amanhã para poder dar certo? O que eu tenho que fazer amanhã para mudar minha vida? O que eu tenho que fazer amanhã para conquistar outras coisas? O que eu tenho que fazer? E não funciona. E eu estou sempre buscando atrás essa correria. Quando nós começarmos a colocar a felicidade, almejar a felicidade em coisas mais concretas, aí se torna possível. E concreto, quando a gente vai lá para a filosofia, a gente pega Platão e Sócrates, por exemplo, e hoje ainda eu estava na faculdade estudando isso, um diálogo platônico que chama Phaedron, que dentro do diálogo tem um exercício da morte. Cara, ninguém vai fazer esse exercício aqui hoje. Isso aqui não é uma seita dessa, né? Mas assim, ele dizia que para o filósofo estava sempre se preparando para viver o verdadeiro momento de libertação dele, que era com a morte. Platão, né, tinha aquela teoria das ideias que esse mundo todo é uma representação de um mundo real. Né? O mundo real seria o mundo das ideias, isso aqui é tudo cópia daquele mundo. Então, ir para esse mundo, que tem muito a ver com o cristianismo também, com a filosofia cristã, porque a filosofia cristã absolutamente atrelada a Platão, os Agostinho, Santo Agostinho, Orígenes, todos esses considerados padres, né, pais da igreja, né, os grandes teólogos, eles eram exatamente, bebiam na fonte de Platão, por isso que a gente tem tantas conexões com isso. Né? Cristo diria a verdadeira vida, né? Meu reino não é deste mundo porque é outro, então tem muitos pontos em comum com essa questão. Mas ele dizia então que a vida do filósofo é exatamente se desprendendo dessas questões da matéria para poder viver a verdadeira vida. E esse discurso de Phaedron é o discurso das últimas horas de Sócrates. Lá pelas tantas ele vai ter que tomar cicuta e encerra aquele ciclo dele. E é engraçado que lá pelas tantas fala assim, Sócrates, o guarda está falando aqui para você não falar muito não, senão o veneno não vai fazer efeito. Ele fala assim, a tradução muito do cara, as favas. Né? Eu vou falar quanto eu quiser e ele que me dê mais veneno depois, mas eu não vou parar de falar por causa disso. Então naquele último momento, obviamente, o assunto da morte surgiu ali para eles. Ele fala, cara, mas eu como filósofo, eu não posso ter medo da morte, porque eu me preparei a vida inteira para isso. Então o filósofo, aquele segundo Platão, ele vai vivendo a sua vida, se desprendendo de tudo que é matéria, para poder se libertar. Só que hoje, a gente faz um movimento contrário. A gente vai se materializando cada vez mais. E aí eu me frustro, eu não consigo alcançar essa felicidade. E a gente fala assim, felicidade para mim, é ter dinheiro. Felicidade para mim é perder 3 quilos. Felicidade para mim é ter saúde. Cara, é claro que saúde é importante. A gente luta todo dia para ter saúde. Mas se eu conseguir viver 120 anos, provavelmente eu não vou estar com saúde. Porque isso aqui é uma máquina que vai desgastar. Quando eu falo disso tudo, eu não estou levando nem para a questão espiritualista da coisa. Eu estou falando, mesmo que eu seja materialista, me desprender dessas coisas vai me levar à felicidade. Porque eu posso ser um materialista querendo viver bem esse momento, como por exemplo, os estoicos, que é uma outra linha filosófica. Os estoicos não acreditavam na vida depois da morte. Mas já que eu não tenho uma próxima vida, eu vou viver bem essa. Eu acho isso absolutamente coerente. Se eu sou materialista, eu acho que no dia que eu morrer eu vou deixar de existir, então eu vou aproveitar esse momento agora. Mas aproveitar esse momento não é fazer tudo que é vida louca. Né? Não é vida louca. Porque vida louca também não é viver bem. Vou beber todas hoje porque eu não sei quanto tempo vou estar vivo. Cara, amanhã você está estragado. Isso não é viver bem. Vou comer tudo que eu posso hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Cara, provavelmente você vai estar vivo, mas com uma indigestão terrível. Então não é viver bem.
Agora, se eu tenho uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, amanhã eu terei um dia bom também. Porque o dia de hoje foi saudável. Se eu estou muito estressado, eu venho semear e consigo meditar e me acalmar, é óbvio que eu vou ter uma noite mais tranquila. Agora, cara, o trabalho hoje foi horrível, me estressei com meu chefe, vou pro bar beber e vou comer tudo que eu posso de mais pesado. Desculpa, cara, tu vai bater na cama e você vai ter uma noite péssima. E amanhã você vai ter um dia péssimo. Então os estoicos, eles tinham de que... e aí vem um outro caminho de coerência em busca dessa felicidade. Os estoicos entendiam que a maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono com a vida e recebo as coisas que a vida me dá, isso me dá muita tranquilidade para viver. E os estoicos, você tem estoicos como Sêneca, que era instrutor, né, orientador de Nero, ou seja, o cara tinha absolutamente um poder de estar direto com o imperador, e o poder foi tão grande, inclusive, que Nero mandou ele beber o veneno, né, resolveu matá-lo, porque entendeu que ele era estava corrompendo e participando, enfim, Nero tinha suas loucuras. Né? Mas a gente pega o escravo também, Epiteto era o escravo. Marco Aurélio era o imperador, e é outro estoico também. Viver com dignidade, que ninguém tenha nada contra mim, que eu seja digno de todas as pessoas. E eles viviam absolutamente bem. O estoicismo, os estoicos, né, eles falam assim, aceite o que a vida te oferece. Se você, e aí a gente lembra aquela oração da serenidade, né? Os estoicos dizem assim, se eu puder mudar alguma coisa, que eu mude. Mas se eu não puder mudar, que eu aceite o que ela é. A oração da serenidade é, Deus, dá-me força para mudar tudo que eu possa mudar, serenidade para aceitar tudo que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? Para eu poder mudar alguma coisa, mas não sei se eu posso, e vir um preguiçoso, mas eu também não posso ficar ansioso porque amanhã eu quero ir à praia e deu chuva, e não pode chover amanhã. Eu não vou mudar isso. Não tem nada que eu faça para impedir. Se chegou uma frente fria, que amanhã vai esfriar. Então eu aceito, eu não vou à praia hoje, mas posso ir semana que vem, posso no outro dia. Os estoicos têm uma coisa assim que a gente vê na filosofia da atenção plena, enfim, do budismo, que ele fala assim, quando as coisas ruins acontecem contigo, e você culpa alguém, você ainda não sabe nada. Se você culpa você mesmo, você está no caminho do conhecimento. Mas se você não culpa nem o outro, nem você adquiriu o conhecimento. Porque tem coisas que não é para culpar. Se eu fiz uma coisa errada hoje, já está feita. Não adianta eu carregar uma culpa em cima disso. Adianta amanhã eu tentar fazer melhor. E eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Porque senão eu fico constantemente trazendo a infelicidade para dentro de mim. E ele fala assim, entenda, se alguém te tirar alguma coisa, não diga que te tiraram algo. Diga que você devolveu. Isso é libertador. Em todos os sentidos. Se eu sair daqui da esquina, alguém me roubou o celular, eu não vou dizer assim, aquele garoto, aquele rapaz, aquela pessoa me tirou o celular. Eu devolvi. Um dia a vida trouxe ele para mim, e hoje eu devolvo ele para a vida. E vai celular. Porque o celular já foi. E eu passar uma semana, 10 dias, 20 dias lamentando aquele aparelho, não vai me ajudar em absolutamente nada para me equilibrar. Mas os estoicos são tão... levam isso tão a sério, que eles colocam isso na vida também. Eles colocam isso na vida. Então tem uma história do estoico, é o seguinte, se vê um leão para poder atacar o teu filho, é natural que você tente matar o leão. Porque aquilo é uma agressão ao teu filho. Mas se o leão conseguir matar o teu filho, você também não vai ficar com raiva, porque aquilo faz parte da vida. Claro, para nós, para os nossos sentimentos e para a nossa cultura, isso nos choca muito. Mas nós temos que reconhecer também que nós não temos poder de vida ou morte sobre o outro. Não temos. As pessoas se apavoram com a ideia da morte, o que é, para um estoico, um absurdo. Porque você vai morrer.
Por que você vai se rebelar contra isso? A questão não é a ideia da morte. A questão é a ideia de como você vive. E quando a gente traz esse assunto de morte, já falando de felicidade ou de infelicidade, dessa nossa busca constante, quando eu vejo a nossa sociedade hoje tão doente, que a cada 40 segundos alguém se mata, e eu penso aqui que eu estou há, sei lá, 40 minutos aqui dentro com vocês, né, desde que eu cheguei e tal. Cara, 120 pessoas se mataram nesse período, desculpa se a conta está errada. Mas assim, isso é assustador. Isso é assustador. Mas por que as pessoas estão se matando? Porque as pessoas não têm a menor perspectiva. As pessoas não têm perspectiva. Outro dia chegou para o meu conhecimento uma menina de 12 anos pensando em se matar porque a vida dela não faz sentido. Talvez não faça mesmo na cabecinha dela. Porque o que é ofertado para ela, às vezes são tantas informações negativas que talvez para ela a vida começa a não fazer sentido. Não, você não pode sair na rua, não, você está doida, filha, essa hora. Não, você vai, daqui a pouco está na hora de você começar a pensar no vestibular. Se você não estudar para o Enem durante 6 anos da sua vida, uma menina agora fazendo o Enem, a mãe foi deixar na porta do cursinho, ela teve um surto na porta, semana passada. Mãe, não consigo sair do carro, e chorava, porque aquela pressão é grande demais. Porque na cabeça daquele jovem, se ele não passar naquele vestibular, a vida dele não faz sentido. Ele não sabe que aquilo é apenas uma página do livro que ele vai escrever. Aí, falando da experiência lá de casa, minha filha falou assim, mas pai, se eu não passar, ano que vem eu vou ter que estudar muito. Mas se você passar também. Se você entrar na faculdade, você vai ter que estudar muito. Não tem como. É uma realidade. A vida vai nos exigir sempre mais coisas. Isso não é ruim, gente. É que a gente passa umas coisas para os nossos filhos assim como se fosse ruim, não é ruim. A vida vai cobrar da gente, isso é bom, porque isso mostra que nós estamos crescendo. Quando a vida cobra da gente, a gente quer fugir disso. Aí eu fico pensando assim, imagina seu filho, né, virando para você e falando assim, você quando for escolher a escola do seu filho, você procurou escolher a melhor escola dentro do que você acreditava. Que fosse preparar o melhor para o futuro. Mas provavelmente essa escola não é fácil. Essa escola, se você escolher uma escola bem forte na entrega do conhecimento, vai ser uma escola que vai ter mais aula, mais prova, mais trabalho, professores mais exigentes, porque a qualidade de ensino daquela escola é grande. Seja ela tradicional, seja ela... Mas de qualquer forma, está preparando o teu filho para algo que você acredita, por isso você escolheu aquela escola. Aí chega teu filho e fala assim, mãe, eu queria sair dessa escola aqui, que está muito difícil. Não dá para eu estudar naquela creche ali da esquina? Aquela creche... Teu filho está com 15 anos querendo ir para a creche, né? Não dá para estudar naquela creche da esquina, porque ela é fácil, eu fico o dia inteiro fazendo desenhinho só, não me apurrinho com nada. A gente vai deixar? Claro que não. Não, filho, eu posso até te ajudar. Uma professora particular, eu sento com você, mas a dificuldade você tem que passar, eu vou te ajudar. Aí sai dali, a mãe fala assim, ai, tem que trabalhar hoje, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, não tem que fazer nada. Você está querendo ir para a creche, cara. Você está querendo ir para a creche, você está querendo viver uma experiência de inutilidade. Se eu ganho na Mega Sena, eu vou ficar na praia o tempo todo. Por que você não vai para a praia então? Ah, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Isso é engraçado. Aconteceu uma história parecida comigo. Eu não vou contar a minha não, vou contar dessa que me apresentaram na forma de piada, que é mais engraçadinha. O rapaz saindo de terno e gravata, passa ali na praia de Caraí, onde ia pegar o ônibus dele, e vê um amigo tomando água de coco numa segunda-feira, 10 horas da manhã. O que você está fazendo aí? Tomando água de coco, cara. Ué, você não vai trabalhar? Não, toma água de coco. Cara, mas trabalhar é muito importante. Mas importante por quê? Porque a gente ganha dinheiro, cara. A gente precisa pagar as contas, precisa ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro para quê? Para ter tranquilidade, cara. Porque eu quero ter uma casa tranquila. Eu quero ter uma casa em Búzios. Mas por que você quer ter uma casa em Búzios? Para poder ficar na beira da praia. Para quê? Para tomar água de coco. Eu já estou tomando água de coco. Eu já estou tomando água de coco. O outro quer trilhar uma grande volta para chegar onde ele já está.
que eu preciso? Uma água de coco custa hoje, acho que 4, 5 reais na praia. Então não preciso ser milionário para tomar água de coco. Mas eu quero ser milionário para tomar água de coco. Nada contra, não tem nada contra o dinheiro. O meu questionamento com o dinheiro é quando a gente coloca ele como sendo o mais importante. E aí quando você coloca o dinheiro como sendo o mais importante, você está sujeito a uma série de decepções. Alguém te roubar, o salário atrasar, a aposentadoria não entrar. E aí você gasta de um monte de forma. E aí o que adianta? A história está repleta de pessoas, de milionários a falidos. Às vezes da noite para o dia. Eu lembro do meu pai contando de um amigo dele que tinha todas as ações dele no Banco Bamerindos. O banco que teve há muito tempo atrás, só quem tem cabelo branco vai lembrar disso. E ele tinha uma fortuna naquele, ele era um grande acionista do banco. Num dia ele foi dormir, ele falou para meu pai, Lineu, ontem eu fui dormir podendo comprar o meu prédio inteiro. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar meu condomínio. Porque toda a fortuna dele estava em ações falidas, que não valiam mais R$1. Agora, se ele trabalhou a vida inteira para tomar água de coco, naquele dia não tinha dinheiro nem para tomar água de coco. Por que a gente se perde nisso? O estoico vai dizer assim, cara, não se preocupe com isso. Se você tiver que ganhar dinheiro, o dinheiro vai vir para você. Vai vir. A filosofia cristã também tem isso, né? Olhar os pássaros do céu, eles não plantam nem ceifam, e meu pai nunca os deixou passar fome. Olhar os lírios do campo, que não tecem nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como deles. Aí as pessoas falam assim, está dizendo que a gente tem que ser vagabundo, não tem que fazer nada, porque o dinheiro vai aparecer lá em casa? Não. Não é isso. A gente tem que entender o que um pássaro do céu tem que fazer. Voar, cantar e fazer ninho. Esse é o compromisso dele com a natureza, isso ele está fazendo. Como ele está fazendo é receber a recompensa dele. O que o lírio tem que fazer? Brotar no meio do charco, enfeitar aquela região, perfumar aquela área? Ele está fazendo? Tá. Então tem esse pensamento filosófico vem dizer o seguinte, faça a sua parte, porque o resto vem. E vem. O problema é que quando vem a gente está querendo outras coisas. Estou sendo sonho, meu Deus. O problema é que quando vem a gente está querendo outras coisas. Um grande equívoco nosso, eu entendo a nossa vida como um grande quebra-cabeça. Steve Jobs diz que são potinhos. Né? Se alguém já viu um vídeo do Steve Jobs que fala do discurso famoso que ele teve em Stanford, ele fala que a vida é uma série de pontinhos que em algum momento a gente percebe a ligação entre aqueles pontos todos. Eu prefiro chamar de quebra-cabeça. Talvez por isso que eu nunca fiz um discurso em Stanford. Mas a vida é um grande quebra-cabeça, que a gente vai juntando peças. Só que o problema hoje nosso é que a gente está querendo desmontar o meu quebra-cabeça com a peça de vocês. Puxa, se eu tivesse aquele carro da Renata, se eu tivesse aquele cabelo da minha amiga, o cabelo dela é liso, eu não precisa fazer chapinha. Se eu tivesse aquele corpo que a minha amiga tem, eu ia poder usar aquele biquíni. Se eu tivesse aquele carrão, se eu tivesse aquela cara. Eu estou querendo montar. Mas você se deu bem também na tua profissão, né? Queria ver se dá bem na minha. Mas ele escolheu a profissão dele, cara, é um direito dele. E aí eu estou sempre querendo, fulano. Aí eu encontro hoje, vamos falar de medicina assim que está. A garotada hoje acha que todo mundo tem que ser médico hoje, né? O sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer ser médico. Isso é muito sério, assim, né? Porque eu tenho um amigo meu que é um professor de cursinho, ele tem 40 alunos. Ele falou que 32 querem ser médicos, mas 32 querem fazer medicina, mas só 4 querem ser médicos. Que vai uma diferença muito grande nisso, né? Uma diferença muito grande. Medicina eu ouço fazer medicina porque eu não vou ficar desempregado. Cara, pelo amor de Deus. Talvez seja verdade isso, mas isso não é o que te faz um médico. Né? Porque se eu estou fazendo medicina por dinheiro e você passar mal aqui, antes de eu falar, tem dinheiro para me pagar? Se eu estou fazendo só por dinheiro? Se eu estou fazendo porque eu amo o outro, eu vou atender, vou cuidar, e se não tiver dinheiro para me pagar, tudo bem também. Porque o meu objetivo era salvar a vida. Mas de qualquer forma, já não lembro porque eu estava falando. Quebra-cabeça. E aí você vê no quebra-cabeça, a gente precisa montar. Quando a gente começa a pegar a peça dos outros, é que deixa de fazer completamente sentido para a gente.
E aí eu fico tentando encaixar aquela peça na minha vida o tempo todo e ela não encaixa. Porque esse jogo não é meu, aquele quebra-cabeça não é meu. E aí eu começo a ter uma série de frustrações. Eu quero saber por que os lírios do campo brilham e eu não. Por que os pássaros comem e eu não? Porque eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou querendo viver uma ilusão, estou querendo viver a vida do outro. E aí a gente entra na questão do propósito. Por isso que eu digo assim, propósito para a felicidade não faz sentido para mim se eu não souber exatamente o que é felicidade. Porque senão eu vou me frustrar também. Eu posso ter momentos de felicidade, sim. Mas se eu tenho um propósito claro, mesmo quando a coisa esteja ruim, eu continuo vivendo pelo meu propósito e a minha frustração não é grande. Chico Xavier tinha uma frase que eu acho extraordinária, que ele diz o seguinte: a desilusão acontece quando a ilusão encontra-se com a verdade. Eu acho isso extraordinário. Porque nós estamos... Me desiludir com aquele amigo. É porque você se iludiu algum dia. Eu casei com aquela pessoa achando que seria a razão da minha vida, estou desiludido. Porque você colocou coisa demais no pacote dele. Ele não era aquilo tudo. Poderia se transformar em muito mais coisa. Se vocês construíssem juntos aquela história. Mas você casou achando que era um príncipe encantado, acorda com o sapo, desculpa, mas... Aí, quem se iludiu foi você, o outro não te desiludiu. Esse simplesmente foi o que ele poderia ser. E todos nós somos o que nós podemos ser. Nós somos a nossa melhor versão sempre. Ninguém sai de casa para ser a pior versão. Ninguém faz isso. Só que nem sempre a versão do outro é a versão que me agrada. E eu começo a julgar o outro. E aí volta aquele pensamento, né? Se eu quero colocar a culpa no outro, eu não aprendi nada. Se eu quero colocar em mim, eu estou começando a aprender. Mas se eu não coloco nem nele, nem em mim, aí sim eu tenho uma sabedoria. Aí sim eu tenho um aprendizado. Aí sim eu tenho um ganho. Nietzsche dizia... é interessante, Nietzsche tem um niilismo, né, de não acreditar em nada, de ser tão cético em tantas coisas. E tantas pessoas criticam tanto ele forte, outros amam profundamente. Mas Nietzsche dizia uma frase que é o seguinte: aqueles que têm como... aceita quase todos, aqueles que têm porquê aceitam quase todos os comos. Se eu sei o que eu quero, se vir aqui assistir esse encontro nosso hoje é importante, você aceita que esteja chovendo, você aceita que esteja engarrafado, você aceita porque estar aqui é importante. Mas se não for, não vou não. Vai começar a novela daqui a pouco. Né? Tá tão quente hoje. Chega lá, vou ter que sentar no chão. Não vou não. Porque aquilo não tem o menor significado para você. Minha mulher nunca entendeu a minha paixão de ficar em frente à televisão assistindo um jogo de futebol. Aquilo não fazia o menor sentido para ela. Cara, vai ficar 2 horas xingando esse pessoal que está correndo atrás de uma bola. Aquilo não faz o menor sentido para ela. Entende? Agora, se aquilo faz para mim, eu vou aceitar. Não, vamos sair. Não vou não. Você pode ir pro cinema sozinho, não tem problema nenhum. Eu vou ficar aqui em casa vendo o jogo. Não sou assim mais não, tá? Mas já fui. Até que meu time no Botafogo não tá me xingando. Não tem tanto assim um como, né? São muitos comos, assim, pra gente ser... Pra ser o porquê de ser botafoguense exige muitos comos, assim. Mas, então, quando a gente tem um objetivo claro, e aí a gente entra em propósito. O que é propósito? É o que me faz levantar da cama todos os dias. O que te move? O que faz sentido na tua vida? E aí, primeiro que a gente também não precisa ser... não é uma sentença quando a gente descobre um propósito. E aí... Quem está falando isso é o cara que mudou de carreira 5 vezes. Em um determinado momento da vida, meu propósito era ser veterinário. Mas eu não preciso ser veterinário o resto da minha vida porque um dia eu quis aquilo. Não preciso. Mas eu tenho que saber o porquê. Eu tenho que saber por que eu estou levantando da cama. Por que eu tenho que ir para a escola estudar? Minha mãe me obriga a ir para a escola estudar. Mas por que eu tenho que estudar isso? Qual o sentido? Cara, isso tem que fazer sentido para você. O que você quer? Nem que seja acompanhar a tua turma, teus amigos, porque se você perder de ano, teus amigos vão embora e você vai ficar para trás. Mas aí eu estou extrapolando para as nossas relações também.
E a vida exige da gente alguns sacro-ofícios. Eu não gosto da expressão sacrifício, porque eu prefiro a tradução do sacro-ofício, do ofício mais sagrado, do trabalho mais importante. Uma mãe é capaz de passar a noite inteira velando pelo seu filho, uma avó, pelo seu neto que está febril ali, e no dia seguinte, nas 6 horas da manhã, quando baixa um pouco a temperatura, que alegria. É um saco. Ah, vai dormir. Lá em casa nunca funcionou isso. Meus filhos doentes, eu falava para minha mãe, você vai dormir que eu fico aqui. Não, quem fica sou eu. Você pode até ficar também, mas eu convencer uma mãe de dormir quando o filho está doente é muito difícil. Lá em casa sempre foi impossível. Porque ela sente uma necessidade de estar cuidando ali tão grande, que é a coisa mais importante que ela tem que fazer naquele momento. Aquele momento é o propósito dela. Meu propósito é que meu filho fique bem. Meu propósito é que eu cuide do meu filho. Aí a gente vem assim, eu vou trabalhar. Você trabalha no que você gosta? Fábio, eu não trabalho no que eu gosto. Mas aquilo me dá os recursos financeiros que eu preciso para a minha vida. O que você quer da tua vida? Ah, eu adoro tomar água de coco no final de semana. Então tome água de coco no final de semana. O mundo ideal é que você trabalhe no que você gosta, no que você tem paixão. Mas o mundo ideal não é feito por mim, né? E nem sempre o mundo é ideal. Então eu conheço pessoas que têm paixão pela música e falam assim, cara, mas eu sou advogado, eu tenho que ficar lá de terno e gravata o dia inteiro, aquilo para mim não é suportável mais. Cara, quando sair do trabalho, pega teu violão e toca, cara. Não dá para viver da música, viva do direito. Mas permita que a música faça parte da sua vida. Então, se eu tenho vontade de tocar um violão, que eu toque. Para você ter a sua conexão com o teu momento de troca de energia, de refazimento dessa energia. Mas quando a gente encontra um propósito, e esse propósito, de novo, se o propósito for dentro da materialidade, meu propósito é ganhar muito dinheiro na vida, desculpa, você vai se frustrar. Você vai adoecer. Porque isso, e aí eu repito novamente, dinheiro não é um problema, faz parte do processo. Faz parte. Mas se você coloca toda a tua ideia naquilo ali que vai desaparecer, quem tem cabelo branco meu já passou por 6 trocas de moeda. Se você tinha 1 milhão de cruzeiros, 1 milhão de cruzados, 1 milhão de cruzados novos, 1 milhão de... Você não tem mais nada hoje. Desculpa, não tem mais nada. Passa. Deixa de existir. Agora, se eu tiver 1 milhão de amigos, igual o Roberto Carlos, aí sim. Aí eu vejo um significado. Na vida de quem que a gente está fazendo diferença? A gente fica olhando para a vida, e aí eu volto àquele assunto da sociedade tão difícil hoje, a gente quer uma solução para a sociedade. E não tem. Porque não existe uma solução para a sociedade. Existe uma solução para cada um de nós. A sociedade, ela é o somatório de cada um de nós. Não existe paz na sociedade quando nós não temos paz com a gente. Eu quero paz. Outro dia eu vi a gente fica querendo mudar o outro, a gente fica querendo mexer no livre-arbítrio do outro, a gente fica querendo colocar os nossos valores dentro do outro. Outro dia eu vi um rapaz dizendo o seguinte, cara, meu patrão é muito ruim. Meu patrão é muito ruim, mas eu também me vinguei dele, roubei ele. Cara, o patrão continuou ruim e ele virou ladrão. Sabe, não mudou. A gente acha que a gente vai mudar o outro, a gente não muda o outro. Estou casada há 20 anos e até hoje meu marido deixa a toalha em cima da cama. Cara, tenta botar um gancho em cima da cama. Porque ele vai continuar deixando a toalha molhada em cima da cama. Não tem jeito. Ele só vai mudar quando aquilo foi importante para ele. Quando é importante só para você, ele não vai mudar. E a gente está querendo mudar todo mundo. A gente briga no trânsito porque o cara avançou o sinal. Cara, ele vai continuar avançando o sinal e você agora é uma pessoa desequilibrada. Você está no meio da Roberto Silveira gesticulando para um cara que já está na outra esquina. Entende? A gente fala do garoto aqui que virou ladrão, né? A gente, ai, que absurdo que ele fez, mas nós fazemos isso o tempo todo. A gente vai para casa reclamando do caixa do mercado que era muito lenta. Ela continua sendo lenta lá no mercado. Você já está em filho, porque o caixa do supermercado era lento. Porque você está completamente desconectado de você. Essa que é a questão. Quando as pessoas não têm nenhum propósito, as pessoas estão desconectadas dela mesma.
que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de viajar o mundo. Você pode viajar o mundo? Não posso. Então, o que você pode fazer dentro disso? Vai para o Google, olha as fotos. Vai para o Google Earth, fica passeando o mundo inteiro. Dá para ver a Torre Eiffel de vários ângulos diferentes. Faz o que você pode. É isso, quando a gente fala assim, a filosofia dos estoicos para uma vida plena, ela é extraordinária, porque ela fala assim, cara, você não pode mudar isso, então aceita. Não fica angustiado com isso, que isso não vai mudar. Não vai mudar. Outro dia eu vi uma cena que me deixou assim meio pensando assim, onde vai a menina. Quem tem cachorro sabe como a gente se apaixona por aquele bicho, né? É uma coisa muito forte, assim, passa a fazer, meu Deus, se a minha cachorra morreu. Eu falo, caramba, qual cachorro que vive a vida inteira? Sabe? Isso faz parte. E foi um cachorro. Por mais que você ame o cachorro, ele viveria menos que você. Essa, assim, não dá para você... Tem gente que vive 1 ano, tem gente que vive 1 mês, tem gente que vive 120 anos. Não dá para fazer... Isso não é uma afirmação, né? Mas a possibilidade do cachorro viver 30 anos não existe. A minha, mais 30 anos, porque 30 eu já vivi, mais 30 anos é possível. Deus não existe, levou o meu cachorro. Cara, aí a gente se desilude, a gente cria expectativas que não funcionam. Não funcionam. Então, quando a gente aceita o que a vida nos oferece, a gente começa a nos conectar com a felicidade. Conectar com a felicidade, e aí os estoicos dizem isso, não é o que a vida te oferece, é a maneira como você se relaciona com isso. A vida vai te trazer dificuldade, vai te trazer problemas, porque traz para todo mundo. Aí aquele pensamento assim, né? A dor chega para todo mundo, o sofrimento é opcional. Porque é a maneira como me relaciono com a dor. 2 pessoas perdem o emprego, um vai para casa e se deprime, o outro atualiza o currículo e vai correr atrás de emprego. O problema é o mesmo, desempregado. A maneira de eu reagir é diferente. E a gente fala nisso, a gente fala também de sentimento. Sentimento também é uma escolha. Viver em equilíbrio, ter os sentimentos bons em relação, é uma escolha. Porque se eu percebo que 2 pessoas diante da mesma situação têm sentimentos diferentes, isso não presta. Não, não é bem assim. São sentimentos diferentes. Até o perdão é uma coisa tão difícil para a gente assim. Aí eu uso um exemplo para poder ilustrar isso assim. Se eu pego e dou um tapa na Renata, que absurdo, que bruto, e ela vai ficar chateada comigo, talvez nunca me perdoe. Agora, se a neta dela der um tapa nela, mas é uma criança, eu estou discutindo fato. Renata tomou 2 tapas já nessa altura do campeonato. Por que um ela acha bonitinho e o outro ela odeia? Porque é uma interpretação dela. Ela vai interpretar que o Fábio é um homem que do nada deu um tapa nela. E ela vai interpretar que é uma neta linda, que eu amo muito e que me deu um tapinha. Mas o fato é o mesmo. E quem disse que na minha capacidade de me relacionar, de amar, eu não sou mais criança do que o neto dela? Se isso é dado por alguém que tem problemas mentais. Mas ele tem problemas mentais, o Fábio não. Quem disse? Particularmente, eu acho que toda pessoa que é capaz de agredir o outro tem problemas mentais. Aí se eu olho nessa diferença de perspectiva, de paradigma, eu consigo falar assim, cara, eu vou perdoar o Fábio, porque ele é mais infeliz do que meu neto, do que a minha neta. Aí eu consigo, porque isso é uma escolha, é um sentimento que eu faço. Não estou dizendo que seja fácil para a gente. O Rodrigo não me falou para vir falar coisas fáceis aqui hoje. Thalita me convidou para falar facilidade. Mas me falar de coisas que eu venho pensando, venho meditando e venho tentando encaixar isso na minha vida. A gente tem que tentar viver com uma energia melhor. E uma energia que eu acho extraordinária, já concluindo a conversa aqui, dentro do tempo, concluindo essa conversa assim, tem uma energia que eu acho extraordinária, que é da gratidão. E como a gente exercita pouco isso? Quando a gente fala assim, a gente não pode guardar mágoa no coração que faz mal.
Né? Todo mundo, se eu falar isso aqui, todo mundo vai concordar comigo. Mas a gente já pensou nas mágoas que a gente tem com a vida? Se eu desse um tapa nela, eu ficaria. Você tem tantos tapas hoje. Muito. De longa data. Mas assim, se eu faço essa agressão e ela fica magoada, a gente vai falar assim, cara, deixa pra lá, você vai ficar magoado com o Fábio até quando? Né? Se eu não gosto do Fábio, deixa esse idiota pra lá, né? Mas se eu falar assim, não, se eu gosto muito, não, perdoa o Fábio, por favor, ele é tão gente boa. Mas eu quero ajudá-la a tirar a mágoa, essa aqui é a questão. E a mágoa que a gente tem da vida? Eu fico olhando aquelas pessoas assim que todo dia pega a barca para ir para o Rio, a gente falou ainda há pouco das barcas. Ai, aquela barca é sempre horrível. É mágoa com a barca. Sabe? A gente está sempre magoado com a barca, que é horrível. Ai, você não sabe o que é isso? Tem 10 anos que eu trabalho no Rio, aquela ponte é insuportável. Ela é. E coitada da ponte, ela nem sabe que é. Mas eu vou guardando essas mágoas dentro de mim o tempo todo. Consigo chegar no trabalho. Cara, como é que você aguenta vir nesse ônibus lotado e estar bem desse jeito? Como diz minha filha, você está plena. Cara, simplesmente aquilo não me afetou. Eu não permiti que aquilo me afetasse. Nós carregamos essa mágoa da vida e permitimos que ela nos afete. Vamos nos livrar disso. Vamos nos livrar desses sentimentos, dessas energias que não nos acrescentam nada. Nós não seremos plenamente felizes na Terra. Isso não é possível. Mas nós poderemos ter um pouco mais de acesso, de conexão aos episódios, aos momentos de felicidade e nos nutrirmos disso. E a gratidão tem exatamente esse poder. Poder químico e poder energético. Em que sentido que eu falo isso? Quando eu faço um exercício, e há muito tempo que eu converso sobre isso, e falo muito com meus clientes isso também, o exercício da gratidão. Antes de dormir, você deitou na cama, lembra de 3 coisas pelas quais você é grato pelo dia de hoje. Simples assim. Mas não é assim, sou grato pelo café da manhã, sou grato pelo sol, sou grato... Não, não é isso. Não é isso, porque isso é só se livrar de tarefa. Mas assim, quando eu penso, vamos dizer que hoje você teve um encontro com uma pessoa, um amigo que há muito tempo você não via. E ficou extremamente feliz de ter encontrado esse amigo. De noite, quando você vai falar gratidão, que bom que eu encontrei com o José, e você lembra da emoção que você teve na hora do José, essa energia vem de novo. E aí que eu digo que é química, a serotonina vem de novo, a endorfina vem de novo, e você dorme super bem aquela noite. Só que você lembrou de coisas pelas quais você é grato. E outra coisa, quando a gente exercita a gratidão, não tem depressão emocional, não estou falando da depressão patológica, né? Mas aquela tristeza que nos acomete com frequência sem ser patológica, não tem essa verdade para a gente. Porque eu estou sempre sendo grato a alguma coisa. Cara, minha vida está horrível. Não está não, cara. Olha só, hoje eu encontrei com o José. Hoje o pôr do sol estava lindo. E hoje eu fui no semear. Ótimo. Namastê. Estou emocionada. Eu também. É muito bom te ouvir. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ouvi-lo ontem também. Algumas pessoas que aqui estão também. E muita gratidão. Falando em gratidão. Que Deus te abençoe nessa missão. Você tem cumprido com a sua Todos missão. nós temos uma, né? Só a gente achar e seguir. E eu sentada ali, Fabinho, estou emocionada. Falei. Eu sentada ali, ao mesmo tempo eu fiquei assim, Fabinho deve estar vendo eu sorrindo, mas acho que não é motivo para sorrir, não vai entender nada, né? Eu estava alegre e emocionada por te ouvir, por captar mensagens boas e pelo histórico, assim, né, que me vem. Porque alguns anos atrás, sua mãe, Dona Eleni, né, fez a bendita escolha, né, de cumprir com um propósito
de Deus para a vida dela. Fez e faz diferença para muitas pessoas. Esse momento aqui surge por conta dela. Eu digo que... É isso aí. Eu digo que o maior presente que minha mãe me deu, ela pode viver até os 150 anos, 200 anos, mas o maior presente que ela me deu foi o acesso à espiritualidade, né? Ela pode me dar um apartamento, um carro, jamais vai preencher o que esse caminho me preenche o caminho do Rodrigo, preencheu e preenche o caminho do Fabinho. É por isso que hoje aqui ele ouve o coração dele, cumpre com o propósito do coração dele, que é semear nos nossos corações. E lá atrás, Dona Eleni fez uma escolha e sem medir proporções, ela está fazendo muito bem, isso vai muito mais longe, e essa capacidade todos nós temos. E esse compromisso com a verdade que chega até nós, mensagens inspiradoras para nos tornarmos pessoas melhores, para cumprirmos com as nossas missões aqui nessa vida, nos dá essa capacidade. Então é a gente aproveitar essas ferramentas que chegam até nós, pegar as dificuldades como oportunidades, porque só através das dificuldades vamos testar e testemunhar, né, as boas mensagens, nos melhorarmos. Então é só gratidão, que Deus te inspire cada vez mais. E aí eu lembrei também, né, porque essa salinha, nesse tapetinho, a gente coloca livros. E esses livros vêm sementes do Jeff, né? A gente chega lá, é intuído sentar numa cadeira que a gente não escolhe, a gente abre um livro e lá tem a mensagem que a gente estava precisando. Cada cadeira tem um livro. E aqui vem, essa ideia vem do Jeff. Essa palestra, uma sexta-feira por mês, vem do Jeff. Porque eu me sinto nutrida, o Rodrigo se sente nutrido, minha mãe se sente nutrida. Todos que são do Jeff que aqui estão se sentem nutridos. Porque a gente tem esse alimento para o espírito, para a alma, a cada semana. E a gente quer proporcionar isso para vocês. A gente traz pessoas diferentes que a gente confia, que tocam os nossos corações para que cheguem até vocês. E que possamos honrar esses ensinamentos, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores por onde quer que a gente passe, frente às nossas dificuldades, ambiente de trabalho, familiar. Não estamos na família que estamos à toa, não temos as pessoas difíceis nos nossos caminhos à toa, e também as pessoas também não nos têm como pessoas difíceis à toa também, né? É um ciclo, e que sigamos juntos, se fortalecendo, ajudando um ao outro, né? Uns aos outros. Façamos yoga não para sermos melhores que o outro, mas melhores para os outros, né? Então, muita gratidão. Eu vou finalizar aqui, depois quem quiser fazer perguntas, aí eu vou abrir também para o Fabinho falar sobre o workshop que ele vai realizar agora em outubro. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Tá bom? Então vamos finalizar? Então convidar todos para que se posicione, sentem com conforto. E só é possível se sentar com conforto, voltando a atenção para si, voltando a atenção para a comunicação do seu corpo com você, percebendo as sensações do seu corpo, ouvindo o seu interior, ouvindo a sua mente. Perceba a sua presença no seu corpo, algo profundo, que em verdade temos que nos exercitar para darmos voz a esse profundo que cada um de nós é. Para assim nos conectarmos com as possibilidades que a natureza, Deus, o mestre que você crê, coloca à sua frente. Para percebermos, sentirmos os nossos propósitos, abraçarmos e cumprirmos com as nossas missões aqui na Terra. Perceba o contato do seu corpo com a sala. Perceba, sinta a companhia dos amigos que aqui se encontram. Deixe fluir do seu coração a gratidão que o Fabinho tanto falou.
e conecte com o Mestre que toca o seu coração para agradecê-lo. Pela escolha que você fez, pela força que você teve para aqui estar, pelas mensagens que nos foram trazidas, por termos pessoas especiais como o Fabinho no nosso caminho. Sinta a sua respiração, sinta a sua vida acontecendo embaixo das narinas, o ar entrando e o ar saindo. Torne a sua inspiração profunda. Solte o ar devagar. Mais uma vez. E nesse instante, vamos finalizar cantando o mantra Om uma vez e Shanti 3 vezes, que significa paz. E nos colocamos como instrumentos da paz, desejando que todos aqueles irmãos que sofrem pela dor física ou espiritual, emocional, interior, dor íntima, tenham a oportunidade que nós tivemos nessa noite de receber mensagens de esperança, de amor, de otimismo, para que possam caminhar com força rumo à paz. Unimos as mãos na frente do corpo. Inspira. Vamos ficar até às 10, como se Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, Fabinho, se quiser falar do... Na verdade, parte do meu trabalho, né? Eu trabalho com coach, treinando pessoas. Uma parte são atendimentos individualizados, né? Pessoas vão buscar os seus significados e realizar isso, né? Eu tenho conversado muito com o Rodrigo também, Renata conversa sobre isso também, que o coach está tão bagunçado no mercado que o pessoal acha que o coach é uma grande bagunça, né? E não é uma coisa absolutamente muito séria. Mas em todas as profissões, e o coach tem um problema maior ainda que nem profissão é, então cada um pode fazer o que quiser, qualquer um daqui hoje pode sair dizendo que é coach em qualquer coisa e ninguém questiona isso. Mas eu levo com muita seriedade isso. E também faço palestras e workshops e seminários, né? Alguns de vocês aqui já foram até nos meus seminários, que a gente faz com muito carinho também. E essa palestra especificamente do dia 29, é uma terça-feira à tarde, onde a gente vai estar trabalhando propósito e performance, né? Porque eu acho que as pessoas hoje passa o ano, está chegando no final do ano, as pessoas, cara, esse ano eu não fiz nada. Mas talvez não tenha feito exatamente porque você não se conectou ao seu propósito e não se organizou para realizar. Isso gera também uma frustração muito grande. A gente acha que a vida está passando e a gente não está construindo nada. Então eu levo um pouco disso. Esse workshop especificamente é muito prático. Assim, a gente trabalha com 4 ferramentas para organizar a sua produtividade, a sua performance. Uma delas é identificar o propósito e 3 delas para organizar, para realizar. Né? E a gente vai fazer ali no espaço da Faculdade Universo, né? A gente conseguiu aquele espaço lá. Eu acho que é bem legal também para mim, estacionamento fácil, centro da cidade, enfim, fácil para um monte de gente. E aí, se alguém depois se interessar por isso, alguma coisa, na minha rede social tem o link de inscrição, tudo isso. Mas se alguém quiser perguntar aqui depois também, eu passo o meu telefone e eu mando por WhatsApp o link de inscrição, enfim. É isso aí, de vez em quando. E aí, curte lá, entra lá no Instagram, curte lá. Joga os likes pra mim. Mas é isso, a gente trabalha assim com muito carinho. E aí a vida nos presenteia assim com declarações como essa, assim, que
absolutamente brotam muito mais do coração generoso deles que alguma. Meu objetivo é poder ser um dia que meus amigos acham que eu já sou. Né? Então eu me esforço para não decepcioná-los. Mas é isso, a vida é assim. Gratidão a todos vocês. E aí, só para lembrar, mês que vem a gente está aqui com o Washington, Meditação Cristã. Ele está disseminando aqui em Niterói, está na Igreja Santuário das Almas, né? Então, a partir, certamente, da semana que vem, a gente já vai abrir as inscrições. E, mudando de assunto, a gente sempre finaliza aqui, sempre que pode, com uma lembrancinha do Sonho de Vegana, que meus cunhados, irmão do Rodrigo, cunhado do Rodrigo, e ela trouxe um bolinho, um bombom show, como é que chama? Bombolinho. É uma delícia. Eles estão iniciando com esse empreendedorismo aqui em Niterói, que vale a pena conferir e tomara que tenha para todo mundo. Porque é um detalhe importante. Essa sala aqui a gente tem feito com 20 pessoas. Só que aí a gente abriu pro Fabinho e aí teve fila de espera. Aí a gente falou, tem gente lá fora. Aí depois que eles entraram, começa tudo de novo, é isso? Aí a gente falou assim, bom, né, é bom que a gente exercita compaixão também, né? A gente abriu para mais 10 pessoas, 30 pessoas. E aí a Alice manda uma mensagem hoje aqui, né? Posso levar a mamãe? Eu falei, traz a mamãe e o papai também. E aí foi muito bom, todo mundo foi se ajeitando, se acolhendo, tivemos uma noite muito feliz. Então aí agora a gente vai ter uma lembrancinha deles. Vocês querem passar pra cá ou eu pego aí com vocês? Como é que a gente faz?